e que essa reunião não será usada para fins escusos ou coisa do tipo. Nós estamos aqui basicamente para tirarmos algumas dúvidas sobre o formato, a maneira, como utilizar aquele programa do livro Caixa Digital do Produtor Rural, que vocês já devem ter visto em outras apresentações. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões relacionadas a esse livro, ou a escrituração propriamente dita do produtor rural pessoa física. Então, fiquem à vontade, eu vou liberar aqui a parte do áudio para que vocês possam, caso queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta, vocês poderão fazer tranquilamente, não tem problema. E espero que isso ajude a vocês a tomarem decisões no dia a dia. Eu estava, agora mesmo, antes de entrar aqui no grupo, eu estava acompanhando uma informação aqui de um colega e uma pessoa orientando, emitir lá uma nota fiscal para outro. Só que eu observei no DDD dessas pessoas eram de unidades de federação diferentes. Aí eu fui no regulamento de ICMS daquele que estava perguntando, e o regulamento de ICMS não autorizava a emissão daquela nota. E assim, com todo o respeito à opinião e o conhecimento de vocês, eu sempre digo, cuidado com as consultorias que estão sendo passadas ou fornecidas em redes sociais. Estava lá no WhatsApp e imagina se a pessoa emite uma nota fiscal não autorizada pela Secretaria da Fazenda. O que pode acontecer? Você pode tomar uma notificação, um auto de infração ou coisa do tipo. Então, vamos lá. Dando logo início aqui a nossa apresentação, até porque não vai ser algo muito demorado, eu já deixei, inclusive, preenchido para não perdermos tempo com muita digitação. Essa aqui é a tela inicial do sistema, a gente sempre usa esse lado direito para escriturar o livro. Esse lado esquerdo aqui, o painel, é utilizado por mim e pela nossa equipe aqui do desenvolvimento, porque nós muitas vezes precisamos acessar, cadastrar alguma coisa, tirar alguma coisa, enfim. É utilizado aqui pela nossa equipe. Então, a gente deixa essa parte aí relacionado ao livro do lado direito, e você acessa com o seu e-mail e senha que você deve ter recebido durante o cadastro. Deixa eu liberar aqui uma pessoa que está querendo entrar. Pronto, então vamos lá. Eu vou colocar aqui minha senha. Todos os dados que serão utilizados aqui nessa apresentação são dados fictícios, tá? São dados que eu coloquei aqui, nomes. É só meu nome aqui que é real, o resto não é. Bom, nessa primeira tela aqui, nós já vemos logo de cara a listagem de 2 produtores rurais. Se você estivesse entrando aqui pela primeira vez, essa tela estaria vazia, você não iria ver nome de ninguém, e pode ser que você tenha aqui uma situação, como nesse caso aqui, o Elielton e esse Luiz, em uma determinada fazenda, eles são parceiros. Então, já chamando atenção em relação a isso, quando você for fazer um cadastro de um imóvel rural que tenha parceria com outra pessoa, você tem que cadastrar primeiro os produtores rurais, aí você faz os cadastros individualmente, e a gente costuma dizer o seguinte: um desses produtores rurais, ou da parceria, ou do condomínio, precisa ser o produtor rural principal, porque a partir dele eu vou fazer os lançamentos daquele imóvel rural da parceria. E o que é que vai acontecer? O sistema vai fazer o rateio com esse outro parceiro lá, que é da mesma fazenda. Isso, claro, considerando que é a parceria ou condomínio. Eu vou abrir aqui esse produtor rural Elielton. Então, essa aqui é a primeira tela do sistema, que é uma tela muito simples. E cuidado, quando você clicar nos botões de excluir, ele vai te perguntar se você tem certeza. Se você disser ok, não tem como voltar atrás, porque ele apaga mesmo de dentro da base. Foi uma coisa que a gente aqui exigiu que fosse assim pela nossa área de desenvolvimento, porque nós entendemos que se o cliente tomou a decisão de apagar os dados, ele quer apagar os dados, certo? E não simplesmente ele vai fazer o uso daqueles dados posteriormente. Ah, mas eu pedi para apagar, ele e seu sistema ele grava os dados, vocês estão guardando nossos dados aí. Não. Se você pedir para apagar, ele vai apagar mesmo e nem nós temos como recuperar. Então, muito cuidado quando
Não faça as coisas corridas. Não, quando clicar no botão de excluir, cuidado. Eu vou abrir aqui, aqui ó, vou abrir o cadastro desse produtor rural. Eu vou aumentar um pouco aqui a tela, porque eu também estou acompanhando aqui pelo celular, como eu sempre faço. E para quem está no celular não fica muito bom de enxergar. Agora ficou mais fácil. Aqui em cima, os dados normais, prática LCDPR, o nome da pessoa que nós cadastramos para poder ter acesso ao sistema. Em regra geral, é alguém da contabilidade, ou escritório de contabilidade, ou escritório de consultoria. Do lado direito aqui nós temos produtores. Se eu clicar nesse botão, eu volto para escolher o produtor rural. Então, eu terminei de fazer o lançamento de Elielton, quero fazer o lançamento de Luiz. Eu clico agora no fazendeiro Luiz, que também são dados fictícios aqui. Ele já passou para o cadastro do Luiz. Mas como eu quero continuar no Elielton, eu vou voltar para o cadastro aqui, vou abrir Elielton, e lembrem-se que os contratos em relação a esse sistema é por imóvel rural daquele produtor rural. Então, eu estou aqui no produtor rural Elielton Souza, que tem uma quantidade X de imóveis rurais. Arquivos, esse aqui é bem tranquilo. Depois que você terminar tudo, é nessa tela aqui que você vai gerar o seu arquivo do livro caixa digital do produtor rural. Nós vamos ver, eu vou até apagar isso aqui, eu estava aqui fazendo alguns testes, e ele pode guardar essas informações aqui gradativamente, tá bom? Então, vou fechar aqui, depois a gente volta para essa tela. E olha só, nós pegamos o layout do livro caixa digital do produtor rural e a nossa preocupação foi reduzir o máximo possível de cadastros de digitação. Então, o que é obrigatório aqui, o campo, como aqui nome, veja que o retângulo de nome ele está em vermelho. Já o retângulo de complemento, ele não está em vermelho. Ah, mas é porque ele não está preenchido, Eliel. Não, não é isso. É porque ele não é obrigatório. Então, ele já está preenchido, vou mudar aqui para centro, ele continua sem ser em vermelho. Então, o que está aqui em vermelho é porque é obrigatório. Nesse primeiro local aqui, você vai encontrar os dados do produtor rural, de quem você está fazendo o livro. E é um livro para cada tipo de CPF. Elielto, se esse produtor rural tiver, sei lá, 10 imóveis rurais, como é que eu vou fazer para lançar isso? Você vai fazer um cadastro do produtor rural e você vai ter... deixa eu liberar aqui. E você vai ter... Liberei aqui também para que vocês possam acionar seu microfone e perguntar. Você vai fazer o cadastro desse produtor rural e abaixo desse cadastro você vai ter o local de você lançar 1, 10, 100, seja lá quantos imóveis rurais você tem que lançar aqui. Há um detalhe. Um aluno até me perguntou isso um dia desse. Um cliente do nosso sistema, Elielton. Nós temos aqui umas fazendas de um determinado produtor rural. Ele explora essas fazendas. Só que tem um período, por exemplo, o ano passado, de algumas fazendas dessa, que não houve movimentação nenhuma. Eu preciso cadastrar esse imóvel rural aqui? Sim. Você tem que cadastrar todos os imóveis rurais, os quais você explora, tendo ou não receita ou despesa durante aquele período. Aí falando, por exemplo, de 2021 a 2022, não importa. Então, os dados aqui desse produtor rural são dados básicos, nome, e-mail, CPF, endereço residencial dele, né? Bairro, cidade, estado, eu coloquei aqui tudo dados fictícios. E o campo telefone é um campo também que não é obrigatório, tá bom? Então, fiz isso aqui. Aqui tem os dados do contador, também são dados fictícios, com CRC aqui também fictício, no meu caso. Agora, se você colocar, é óbvio que você vai colocar dados reais, não é? Óbvio que você vai colocar dados reais. Como eu inseri aqui o nome casa, eu vou clicar aqui para gravar, ou até nem precisa, que eu não vou gravar esses dados, daqui a pouco eu vou apagar isso aqui tudo. Então, nós temos aqui, ó, o produtor rural, o contador desse produtor rural. Vamos descer, então. Aqui nós temos uma pergunta, um campo que é fundo rural, ano e folha, sim ou não? Se esse produtor rural, pessoa física, decidiu pela folha de pagamento, você coloca aqui o ano, por exemplo, 2022, 2022, se ele optou ou não. Se ele não optou, você não precisa alterar nada aqui. Então, não precisaria nem colocar isso aqui. E se ele optou, Elielton, se ele optou, e você colocar aqui sim que ele optou, o que é que vai acontecer? Esse produtor rural,
ele vai, no momento que ele tiver receita de vendas, o sistema não vai calcular para ele 1,3%, só vai calcular 0,2%, de forma automática. Entendeu? Então, mas e se no meio do ano ele demitir todos os empregados? Se ele demitir todos os empregados no meio do ano, qualquer momento daquele ano, ele não volta para a comercialização da produção para ter incidência de fundo rural. Ele continua sobre a folha de pagamento. É aquela regrinha que nós temos lá na legislação. A decisão ela é irretratável e para todo ano o calendário. Então, não tem essa de, tinha empregado em janeiro, optou pela folha. Depois chegou, por exemplo, em abril, demitiu todos os empregados, vai voltar a pagar sobre a comercialização da produção. Isso não existe. Decidiu pela folha? Ok, vai continuar pela folha durante todo o ano. Agora, é claro e é óbvio, até um aluno falou, mas Elielto, dessa forma, não abre margem para fraude? Abre. Tudo pode ter fraude. É claro e é óbvio que a Receita Federal ela vai fazer um acompanhamento e um levantamento. Pô, como é que você demite todos os empregados, diz que não tem mais folha de pagamento nenhuma, né? Mas aí seu contador chega aqui e fica colocando despesa de pagamento à pessoa física. Quem são essas pessoas físicas que você está colocando aqui como despesa de pagamento? Porque isso o produtor rural vai querer fazer. Essas despesas do pagamento do pessoal ele vai querer lançar aqui. Então, ele mesmo pode cair em contradição, gerando prova contra ele. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não, ele é outra contratação de autônomo. Então, tudo bem. Se é autônomo, maravilha. Agora, se não for, você tem que observar isso. Então, essa escolha aqui vai trazer impacto no cálculo do fundo rural. Se não optou pela folha, eu preciso fazer alguma coisa aqui? Não, porque o simples fato de não ter aqui ano e folha sim, já o sistema entende que ele está sobre a comercialização da produção, porque essa é a regra da legislação. Então, hoje, se o Elielto entrar para ser um produtor rural pessoa física, obrigatoriamente o Elielto vai pagar sobre a comercialização da produção, sendo que o Elielto poderá optar pela folha de pagamento. Se nós estamos em fevereiro, a opção não era em janeiro, Elielton? Era, para quem já era produtor rural. Mas veja, se o Elielton começar a exercer atividade rural agora, fevereiro ou qualquer mês do ano, no início da atividade rural, ele pode tomar essa decisão. Veja, e o que eu estou falando aqui é diferente daquele produtor rural que estava com atividades paralisadas e que não tinha empregados em janeiro. Esse não pode optar depois, esse tem que optar em janeiro, porque ele já tinha atividade. Poderia ser que a atividade estava paralisada. Eu estou falando que o Elielto não é produtor rural e agora em abril ou maio, ou qualquer mês do ano depois de janeiro, ele passa a ser um produtor rural e passa a exercer atividade rural. Aí sim ele pode optar pela folha de pagamento naquele momento. E outra, lembrando, só vale para esse ano. No ano que vem, você tem que fazer análise novamente, tá bom? Qualquer pergunta, pode abrir seu áudio aí, fala comigo, que eu estou acompanhando aqui as perguntas de vocês. Contas bancárias. Então, as contas bancárias aqui, quando ele pergunta, por exemplo, país, Brasil, porque você pode ter conta fora do Brasil, pode acontecer. Banco é o número do banco, banco 001, Banco do Brasil, 104, Caixa Econômica Federal e assim sucessivamente. Nome do banco, agência, voltei aqui para agência e conta número. Você vai colocar aqui essas informações, tá bom? Feito isso, você salva. Aqui nós já temos duas contas. Elielton, nesse seu sistema, eu preciso cadastrar aqui numerário em trânsito ou pagamento em espécie? Não, porque não é uma conta bancária. E cuidado, tem programa aí no mercado que está colocando dentro do registro 0050, que são as contas bancárias, o cadastro de numerário em trânsito e pagamento em espécie. E não é. Aqui são as contas bancárias, aquelas que você tem, que é de sua propriedade, que você é titular, que você participa em sociedade, tá? Então, cuidado com essas contas bancárias. Não são todas, não são todas. A regra da legislação é muito clara em relação às contas que tenham movimentação. Elielton, eu posso cadastrar aqui todas as contas que são da atividade rural? Pode e deve, desde que essas contas tenham movimentação de receitas ou despesas dentro do livro caixa.
Eu não vou cadastrar uma conta aqui só porque ela é da atividade rural que não tenha movimentação, senão vai dar erro de validação, tá bom? Observe que aqui no nosso sistema as coisas são uma após a outra. Então, eu posso, aqui do lado direito, nesse botãozinho, reduzir a informação de fundo rural, reduzir a informação de contas bancárias, já estou no cadastro dos imóveis. E para voltar, clica nesse sinal de adição, ele abre. É só uma forma de organizar aqui melhor para não ficar muita coisa aberta. Esses cadastros que nós fazemos até os imóveis, você vai fazer uma vez e não vai mexer mais, tá? A não ser que durante o ano esses imóveis rurais eles tenham alterações do tipo de exploração ou do percentual de exploração. Aí eu tenho que cadastrar novamente esse imóvel rural. Aqui nós temos, por exemplo, cadastrado que eu já fiz Fazenda Flores, Fazenda Contenda e Fazenda Porteira. E eu vou explicar. Mas, Elielton, essas fazendas são desse produtor rural? O produtor rural é o Elielton. E ele explora, seja dele ou não, desculpa aqui, essas 3 fazendas, que é a Fazenda Contenda, Flores e Porteira. Então, aqui agora, em meus imóveis, são os dados do imóvel rural que você explora. E coisas básicas. CAFI, NIF, tem que colocar esse CAFI e esse NIF. Aqui o CAIPF não é um campo obrigatório, mas veja, o CAIPF, ele não é obrigatório para o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Eu estou até pegando uma parte de um vídeo em um auditor fiscal falando sobre isso aqui. O que obriga o CAIPF não é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. É o simples fato de você ser um produtor rural pessoa física. Você explora a atividade rural, né, atividade econômica rural, como pessoa física. Então, você é obrigado a ter o CAIPF. O que obriga o CAIPF é a Instrução Normativa 1828 de 2018. Vocês que já participaram de treinamento comigo devem estar cansados de me ouvir falar do tal do CAIPF. E eu vou continuar falando, porque, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que orientam que não precisa do CAIPF, porque lá no livro Caixa Digital o campo não é obrigatório. Como se fosse o livro Caixa Digital do Produtor Rural que obrigasse ao CAIPF. E não é, claro que não é. Elielton, o campo inscrição estadual, que é esse aqui que eu estou marcando aqui agora em azulzinho, ele é obrigatório? Também não. Mas, se você tiver, você tem que colocar informação. Os campos que você observa aqui e que não estão em vermelho, que não são obrigatórios, ele não é um tipo facultativo. Ele é um tipo que, em programação, a Receita Federal chama de OC, que é uma sigla para identificar obrigatório condicional. E o que é isso? Isso quer dizer que o campo ele não é obrigatório. Se você não tiver informação, você não coloca. Mas se você tiver informação, você tem que colocar. Então, o produtor rural, ele tem que ter CAIPF? Sim, obrigatoriamente. Mas a inscrição estadual nem sempre ele tem. Se ele tiver, Elielton, tem que colocar aqui no campo inscrição estadual. Não esqueçam. Nome da fazenda, cada fazenda tem lá seu nome, o endereço, número, complemento, bairro da fazenda, estado, cidade onde essa fazenda está localizada, né, municipalidade, o CEP. Elielton, mas e se essa fazenda tiver em 2 municípios? Você sempre vai ter a lógica, inclusive lá para o ITR, do município que é, por exemplo, a sede do imóvel rural. Então, pega a regrinha da legislação e traz para cá, não tem problema. Agora chega no campo que eu costumo dizer que é dos mais importantes. Aqui você tem o tipo de exploração, se é individual, se é em condomínio, se é imóvel arrendado, parceria, comodato ou outros. Lembrando de um detalhe, toda vez que esse imóvel rural, no meu exemplo aqui, eu coloquei que ele é imóvel rural individual, né? Ele está explorando esse imóvel rural sozinho, o Elielton. Então, ele tem que ter participação, inclusive o auditor fiscal fala que a participação ela tem que ser próxima de 100%. Como assim, Elielton, próxima de 100%? Porque nos contratos de parceria, as casas decimais, ao somar essas casas decimais, pode ser que não chegue a 100%. Mas eu entendo que tem que ser 100%. Veja só, não é 100% do imóvel,
é da exploração, porque um único imóvel rural, ele pode ter vários tipos de exploração. O Elielton pode explorar uma parte sozinho, outra parte ele pode explorar em condomínio, outra ele pode explorar em parceria. O que é que vai demonstrar isso para a Receita Federal? São os contratos que o Elielton firma com essas pessoas com as quais ele faz a exploração. Então, do todo do imóvel, menos a parte que o Elielton explora em condomínio ou em parceria, o que sobrar, ele explora 100% individualmente. Tá? Essa é a leitura desse campo participação ou exploração individual. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma fazenda em parceria para vocês verem. Então, esse cadastro do imóvel rural Elielton eu tenho que fazer todo mês? Não. Você faz uma vez e se não mudar nada aqui dentro, você não precisa fazer nada mais. Mas vamos supor que o Elielton explora essa fazenda contenda individualmente de janeiro a maio. E em junho, o Elielton começa a explorar em parceria. Ele poderia usar esse mesmo cadastro? Não. Ele teria que fazer outro cadastro dessa mesma fazenda. Por quê? Porque de janeiro a maio, todas as despesas e receitas vão ser lançadas aqui, indicando que é 100% do Elielton. Então, lembre-se sempre aqui no nosso sistema, essa participação está sempre atrelada ao imóvel rural, que está sempre atrelado ao produtor rural aqui em cima. Então, eu estou dizendo que o Elielton, ele explora a fazenda contenda, tendo 100% de exploração. E quando é uma parceria, Elielton? Eu vou mudar aqui a fazenda e vocês vão ver que isso aqui vai mudar. Vou clicar aqui, ó, fazenda contenda. Deixa eu ver aqui qual é a fazenda. Ah, fazenda Flores. Elielton, eu não tenho nenhuma fazenda em parceria. Então, não inventa moda, não lança aqui. Já mudei para a fazenda Flores. Veja que aqui o CAFI e o CAIPF já mudou, tá? Vamos lá para parceria. E olha o detalhe aqui. Eu coloquei aqui 60%. Mas, Elielton, não é 100%? Não. Agora eu estou falando em relação à fazenda Flores, qual é o percentual da exploração do Elielton nessa parceria. E se é parceria, obrigatoriamente, você tem que indicar aqui quem é o quê? O parceiro. Olha aqui a participação do Luiz, 40%. Então, quando eu for lançar aqui, por exemplo, vamos lá, eu vou lançar aqui uma despesa da atividade rural de R$10.000. Nesse lançamento da despesa da atividade rural de R$10.000, que é o valor total, eu lanço os R$10.000 e é o nosso sistema que faz a divisão desse valor, 60% para o Elielton, 40% para o Luiz. Automaticamente pegando as informações que você colocou aqui. Porque o Luiz, ele é o quê? Ele é meu parceiro. Agora, eu costumo sempre dizer, esses lançamentos aqui não podem ser feitos por pessoas amadoras. Se você coloca um percentual de participação que é de 60% e está errado, o sistema não vai adivinhar que no contrato que você fez é 80%. Ele vai calcular 60%, gente. Ah, Leandro, mas aí eu lancei 60%, está tudo errado. E agora? E agora a gente vai ter que analisar se tem condições de alterar isso para reprocessamento, inclusive porque isso vai impactar em tudo, não só do produtor rural Elielton, mas também do Luiz, que é o parceiro dele, para poder refazer aqui os cálculos. Nem sempre dá certo. A gente nem tem rotina para reprocessar isso. E nesse caso, o que é que eu faria? Já que você fez errado, fala com a gente para a gente ver a possibilidade, ou se não tiver possibilidade, só tem uma forma: apagar o que você fez e fazer de novo, fazer novamente. É o que eu digo, não pode colocar amadores para estar fazendo esses lançamentos aqui. Uma vez lançado, uma vez está constituído. E no nosso contrato está bem claro lá, o suporte é em relação à operação do sistema, não em relação à legislação que trata de como você vai lançar aqui dentro, porque nós não temos como adivinhar. Como é que eu vou saber se você está lançando um recibo, como aconteceu um caso, um recibo, aí esse recibo não tem nada a ver com a atividade rural. Como é que nós vamos descobrir isso? Impossível. É quem está lançando que tem que saber o que vai lançar. Ah, mas o sistema poderia criticar isso.
Como é que eu vou criticar um recibo se você está dizendo que ele é da atividade rural? Então, aqui para o livro Caixa Digital do Produtor Rural, primeira coisa que você tem que lembrar é que a pessoa que vai fazer os lançamentos aqui, ou as pessoas, elas precisam conhecer de legislação, de tributos de produtor rural pessoa física, seja ele federal ou municipal ou estadual, não importa. A nossa responsabilidade aqui é em relação ao que você colocou aqui para gerar o arquivo. Agora, a informação que você coloca aqui dentro, como é que eu vou adivinhar se eu não tenho nenhum contrato, eu não conheço, e às vezes nem existe o contrato, se 60% está errado, na verdade era para ser 80%. Ora, se você está colocando 60%, é porque é 60%. Ponto. Eu não tenho como criticar isso. Aliás, quando a gente coloca aqui os percentuais, o sistema, Fazenda Flores, ele até dá uma mensagem. Eu acho que eu vou alterar aqui só para poder ver o que é que vai acontecer, mas eu acho que ele vai dar erro, porque já tem lançamentos feitos. Coloquei 80%. Salvou. Aí, tá vendo? Já tem. Aqui. Atenção ao valor de participação do imóvel. Ele já chama aqui a nossa atenção. Por quê? Porque como é que 80 e 40 está errado? Então não pode ser 80 aqui e 40 aqui. 120? Tá certo isso? Claro que está errado. Então, a gente chama atenção, mas a gente não bloqueia. Vou voltar aqui para não ficar errado. Aí, Léo, se eu alterar aqui e simplesmente achar aqui e depois dizer que foi o sistema, tudo isso que eu estou fazendo aqui está gravado em log. Tudo isso que eu estou fazendo, depois a gente tem como descobrir. Eu vou dizer, olha, você no dia 11 de fevereiro veio aqui mexendo na participação. Então, quando a gente mexe na participação, o sistema não faz automaticamente o recálculo de tudo. Claro que não, porque já está numa base processada. Então, cuidado com os dados que vocês vão colocar aqui. Eu vou trocar aqui a fazenda para explicar outra coisa. Vou colocar aqui a fazenda porteira. Deixa eu ver se eu vou alterar. Eu mexendo assim nessas coisas. Aqui, fazenda porteira. Imóvel arrendado. O Elielton arrendou esse imóvel de alguém. Olha a participação do Elielton, 100%. Por quê? Porque o Elielton explora esse imóvel arrendado sozinho. Mas tem um detalhe. Apesar do Elielton explorar esse imóvel sozinho em 100%, é obrigatório que você indique quem é o arrendante. Olha ele aqui, ó. E olha o percentual de participação. Por que zero, Elielton? Porque é obrigatório ser assim. E tem pessoas no mercado que estão dizendo, não, você pode colocar aqui 0,01%. Não pode. Isso é um erro do sistema que está fazendo o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Porque não pode. Aliás, o próprio manual do livro Caixa Digital do Produtor Rural já tem uma regrinha lá que diz, olha, quando você estiver lançando o arrendante ou arrendador, que é aquele que você vai pagar um valor fixo por mês, pelo arrendamento, que pode, inclusive, ser pago em produtos, desde que o contrato esteja estipulado em valor, você tem que colocar 0% aqui de participação. E qual é a alegação dessas pessoas? Não se preocupe não, porque 0,01% não vai dar nenhum problema. Claro que vai dar. Você está fazendo aqui de forma equivocada, errada. E qual é o problema que pode dar, Elielton? Informações incorretas ou incompletas ou omitidas pode dar uma multa de 1,5% sobre a operação. No livro Caixa Digital do Produtor Rural, 1,5% sobre a operação. Então, supondo que você fez isso aqui no imóvel rural e que ele tenha uma receita de 50 milhões, quanto é que vai dar 1,5%? Porque tu colocou aqui 0,01% para outra pessoa, que na verdade não existe. A informação ela está o quê? Incorreta. Então, cuidado. Tem sistema aí no mercado que está dizendo que pode colocar 0,01%. Não pode. Arrendador ou arrendante é 0%. Essa é a regra. Eu vou voltar aqui. Veja que eu lanço aqui uma vez e eu não preciso mexer mais. Tá? Vou voltar aqui para a Fazenda Contenda. Não poderia deixar na outra fazenda? Claro que eu poderia. Eu só estou voltando aqui porque eu vou demonstrar que ela não tem aqui o parceiro, né? E o cuidado que eu tenho que ter é a escolha que eu faço aqui, se não for o código 1, que é a exploração individual. Se for outro código, eu vou trocar aqui porque vocês não estão vendo, porque não aparece uma questão do Google Meet. Ó.
2 é condomínio, 3 é imóvel arrendado, 4 é parceria, 5 é comodato e 6, outros. Uma aluna até me perguntou o que seria outros, Elielton? Outros, já que o código 1 é imóvel próprio, e não seria, poderia ser, por exemplo, aqui, um contrato do tipo usufrutuário, por exemplo. Tá? Não é um imóvel próprio, o imóvel, na verdade, é de um terceiro. Eu fiz uma doação em vida, por exemplo, no adiantamento de legítima para os meus filhos, né? E nesse caso, eu coloquei lá uma cláusula de usufruto vitalício para mim. E eu estou explorando esse imóvel rural sob essa cláusula de usufruto. Então, seria uma opção, um exemplo da exploração do tipo 6 aqui, outros em usufruto. Ou eu posso pegar esse meu direito de exploração em usufruto e fazer uma cessão. Presta atenção, eu não estou fazendo uma cessão do usufruto, eu estou fazendo uma cessão do direito de exploração do usufruto. Isso pode, porque o usufruto é personalíssimo. O usufruto é do Elielton. Então, eu posso pegar e ceder esse usufruto, por exemplo, para a Jaqueline, para que ela explore essa fazenda que eu estou autorizando pela cessão do direito da exploração do usufruto. O usufruto continua comigo, mas a Jaqueline, ela explora dessa forma. Seria um outro tipo, código 6. E claro, óbvio, se eu coloco um código 6, o percentual de participação aqui pode até ser 100%, mas eu teria que indicar aqui, por exemplo, a Jaqueline fazendo o livro dela, a Jaqueline teria que indicar o Elielton como sendo a pessoa... E aqui, qual seria o código, Elielton, aqui na exploração do imóvel? Seria código 6 também, ó. Outros. Depois, a Receita Federal vai querer saber que tipo é esse aqui. Aí, óbvio, se eu estou fazendo aqui um contrato com a Jaqueline, dando direito a ela à exploração desse usufruto, aí eu vou para a legislação. Veja que a operação aqui é simples. A questão é o entendimento da legislação. Se o Elielton está cedendo gratuitamente para a Jaqueline, olha, cuidado, ó, cessão gratuita de imóvel rural para ser explorado em atividade rural. Essa cessão foi feita gratuitamente. A Jaqueline é minha parente de primeiro grau? Não. Se ela não é minha parente de primeiro grau, nem meu cônjuge, o Elielton passa a ter, na declaração de imposto de renda dele, um rendimento tributável de 10%, conforme o artigo 41 do Regulamento de Imposto de Renda. Então, eu costumo dizer o seguinte, preencher esse negócio aqui é a coisa mais fácil que tem no mundo. A questão é o conhecimento da legislação que vocês precisam ter, a nível, inclusive, de tributação do imposto de renda, de fundo rural e de outros tributos que podem acontecer aqui. Elielton, e se a Jaqueline fosse sua parente de primeiro grau? Para a Jaqueline ser minha parente de primeiro grau, ela tem que ser minha mãe ou minha filha. Se não é nenhum desses dois casos, a Jaqueline seria meu cônjuge. Como não, se fosse, eu não teria os 10% de tributação sobre o valor venal do meu imóvel, desse imóvel, na minha declaração de imposto de renda. Gente, imagina, se esse imóvel, sei lá, tem um valor de, sei lá, 20, 30, 40, 50 milhões, 10% tributável na minha declaração de imposto de renda, seria um rendimento tributável. Então, se pegar aqui um valor 20 milhões, 10% seria 2 milhões, que eu teria que lançar na minha declaração de imposto de renda como valor tributável, certo? Rendimento tributável. E aí aplicar a regra do regulamento de imposto de renda. 2 milhões na tabela do imposto de renda, pensa aí, 27,5%. Quanto é que daria? Calculando aqui rapidamente, se eu não me engano, daria uns 550 mil reais de imposto. Será que não seria melhor eu dizer que é um usufruto e que a Jaqueline vai me pagar um percentual e aí não teria esses 10%? É uma questão de análise de legislação. E nós aqui, do outro lado no sistema, nós não temos como descobrir. Por exemplo, se eu não tivesse dito aqui que a Jaqueline não é minha cônjuge, nem tampouco minha parente de primeiro grau, como é que vocês que estão me ouvindo aqui iriam descobrir isso? Né? Aí o aluno falou assim, então se a gente não tem como descobrir, Elielton, a Receita Federal também não tem. Meu querido, só que tem um detalhe. Na hora que a Receita Federal pegar aqui essas informações, como, por exemplo, eu coloquei aqui que poderia ser, nesse exemplo aqui, o código 6. Mas poderia ser também, sabe o quê?
comodato. Olha, mudei para comodato. Então, aqui eu teria que mudar para comodante. O comodato é a cessão gratuita de imóvel rural. Então, a Jaqueline, ou, por exemplo, a Rosângela, é parente do Elielto em primeiro grau? Não. Então, o Elielto já teria... nesse caso, como é o Elielto que explora, a comodante, nesse caso aqui, seria a Rosângela. A Rosângela teria na declaração do imposto de renda dela 10% de tributação sobre o valor venal do imóvel. Então, veja, não basta somente pensar que vai chegar aqui e vai preencher, que o programa vai fazer tudo. O programa não faz tudo. A pessoa tem que ter conhecimento da legislação de imposto de renda da tributação do produtor rural. Aliás, repito, isso está claro em nosso contrato de prestação de serviço. Então, Elielto, mas aí os outros sistemas vão conseguir fazer isso. Eu duvido. Eu pago para ver qual é o sistema que vai descobrir, inclusive, que a Jaqueline não é parente de primeiro grau do Elielto e que 10% vai ter que cair lá na declaração. Me mostre o sistema que faz isso. Me mostre. Duvido. Não tem. Não tem como. Porque são coisas... O contrato não está aqui dentro. Eu não estou dizendo que tipo é. Então, Elielto pode ser comodato outro tipo? Pode ser comodato, pode ser usufruto, pode ser arrendamento. Depende aqui do tipo de exploração que você vai colocar. No nosso caso, é exploração individual. Deixa eu ver se é a fazenda contenda. É exploração individual. Então, muito cuidado com isso aqui. Nós não temos como adivinhar as coisas que não fazem parte do lançamento. Então, eu vou deixar aqui fazenda contenda, vou descer um pouco aqui. 99% das situações, vocês vão trabalhar aqui, ó, nessa tela. Deixa eu diminuir aqui um pouco para tentar demonstrar a tela inteira para vocês. Acho que aqui agora já dá. Aqui. Vocês vão trabalhar 100% do tempo aqui nesse local, que é o demonstrativo, onde eu lanço despesas e receitas. Primeira coisa a fazer, escolher o imóvel. Depois a data, né? Depois o tipo, que é compra ou venda. O que não está em vermelho não é obrigatório. Depois a conta. Olha, eu só cadastrei o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas aqui está aparecendo pagamento em espécie numerário em trânsito. Claro, porque eu não preciso cadastrar lá no 0050, porque lá são contas bancárias. Se você não está lembrado, eu vou subir aqui, vou voltar e vou abrir aqui contas. Olha aqui as contas que eu cadastrei aqui embaixo. Ó. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ah, não precisa colocar aqui numerário em trânsito ou pagamento em espécie? Não, porque não são tipos de contas bancárias. Mas no lançamento da despesa ou da receita, tem que aparecer, porque eu tenho que escolher aqui. Então, imagina se a gente vai adivinhar quando é que o cliente está colocando aqui que é numerário em trânsito, mas na verdade pagou com a conta, sei lá, do Banco do Brasil. Nós não temos como descobrir isso, gente. São as pessoas que estão lançando isso que têm que ter essa noção. Eu desliguei aqui minha câmera para poder ficar mais rápida a transmissão para vocês, tá? Então, a pessoa que está lançando aqui tem que saber. Imagina, é um recibo, um contrato, né? uma guia de recolhimento de FGTS de Previdência, uma folha de pagamento. A gente não vai adivinhar como é que você pagou. E aqui tem os tipos, ó, nota fiscal, fatura, recibo, contrato, folha de pagamento e outros. O histórico, aproveita o campo histórico para explicar para a Receita Federal o que é que você está fazendo. O nosso campo histórico, ele é aberto. Você lança aqui o que você quiser. E é outra coisa que a gente não tem como criticar, tá? Não tem como criticar. Aí um aluno pergunta assim, Elielto, por que você não faz um cadastro de histórico padrão para o sistema já trazer? Porque tudo que eu for colocando a mais aqui vai dando trabalho para vocês e dificultando para vocês. Não, você que lança aqui o que você quiser. Ah, mas poderia ter um cadastro de histórico para a gente só clicar e puxar, clicar e puxar, clicar e puxar. Poderia, é verdade. Só que imagina a quantidade de cadastros que você vai ter que fazer aqui. Pelo menos, eu perguntei a alguns clientes, eles disseram, não, Elielto, assim tá ótimo. Porque eu mantenho o histórico num bloco de notas e aí eu vou só copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. E não tenho que estar fazendo esse cadastro aqui toda hora. Isso atrapalha a gente. O CNPJ ou o CPF
para quem você pagou, de quem você recebeu, dependendo da situação. O evento, eu vou pegar aqui o evento porque não aparece para vocês, ó, que pode ser receita. Eu vou aumentar mais um pouco, porque quem está no celular pode não estar enxergando direito. Aqui, ó, receita, despesa de custeio e investimento e receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros. Quem tem que saber quando é que aplica cada um desses três é quem está lançando esse negócio aqui. Como é que eu vou adivinhar se você colocou o código errado? Né? Você tem que prestar atenção. Então, antes de gravar aqui o lançamento que você vai fazer, você tem que dar uma conferida. Ok, passou, bateu, foi. E nós implementamos, eu vou até abrir um novo aqui, não vou nem gravar esse, nós implementamos essa rotina aqui, ó, importar XML. O livro acaba aqui, é só isso. Então, 99% do tempo, eu vou trabalhar aqui dentro, ó, de demonstrativo, tá? Então, nós criamos aqui a rotina de importar XML. Elielton, tem que importar todos os XMLs para cá? Não. Claro que não. Você vai importar o XML, que é objeto de escrituração dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Aquela nota que foi com pagamento à vista. Aqui você não vai trazer todas as notas fiscais daqui para dentro. E olha como é simples. Você pega, escolhe como foi que você pagou essa nota fiscal. Vou dizer aqui que foi Banco do Brasil. É tanto que já vem logo conta de cara. Então, eu não vou trazer uma nota fiscal só porque ela chegou para mim. Mas ela é a prazo. Então, não. Vou dizer que foi na Fazenda Contenda. Vou aqui agora importar o XML. Vou pegar aqui um XML. Vou pegar primeiro venda, tá bom? Vou pegar a venda aqui. Vou pegar a venda. Ele vai puxar, dizer, olha, arquivos importados. Elielton, posso puxar mais de uma nota ao mesmo tempo? Pode. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Presta atenção. Você importou a nota fiscal de venda. As notas fiscais do XML tem que estar no seu computador. A gente não importa da Secretaria da Fazenda. A gente até fez isso. Só que estava dando muito problema. Ora, a secretaria estava fora do ar, aí o pessoal chamava a gente, o sistema não está conseguindo importar nota fiscal eletrônica. Quando a gente ia olhar, a secretaria estava fora do ar. Então, a gente tirou esse negócio. Só. Aí não dá. Perder tempo com esse negócio, porque a Secretaria da Fazenda não está funcionando, não. Então, a gente mudou. Agora é assim. Para importar um XML, ele tem que estar na sua máquina. A gente não busca mais da Secretaria da Fazenda. Estava dando muita dor de cabeça. Inclusive, a gente nem liberou para todos os clientes. Nós temos clientes que estão aqui participando agora, eles vão dizer assim, mas eu nunca vi essa rotina de importar nota. Pois é, porque a gente não liberou para todo mundo. Então, está aqui a nota fiscal. Vamos anotar o valor. R$96 mil, tá bom? R$96 mil. Eu quero ver o que é que tem nessa nota fiscal. Observe que eu estou pegando aqui uma nota fiscal de 2020. Vou abrir. O que é que ele vai fazer quando eu clicar em abrir? Ele vai trazer aqui os dados da nota fiscal para mim. Já traz o banco, a fazenda, até aqui tudo bem. E olha a pergunta. Funrural e Senar? Por que ele é o Funrural e Senar? Porque pode ser uma nota fiscal de uma coisa que você está vendendo que não tenha incidência de Funrural e de Senar, mas que você tem que trazer reconhecendo como receita da atividade rural. Vou te dar um exemplo. Tu está vendendo um maquinário. Não vai ter incidência de Funrural e Senar porque não é produção própria, né? Não é em produtos de origem animal ou vegetal. Mas tu tem que reconhecer como receita da atividade rural se tu lançou na compra desse equipamento como despesa da atividade rural. Então, como é que eu vou adivinhar se esse negócio lá no passado, há 10 anos atrás, foi lançado como despesa de receita e você vai ter tributação de fundo rural? Porque um cliente nosso disse, não, mas aqui deveria ser automático. Gente, eu não tenho como saber isso. Repito, quem está lançando é que tem que ter noção disso. Compartilhar, sim ou não, isso aqui foi outra coisa que um cliente nosso pediu. Por que compartilhar, Elton? Vou deixar sim aqui no Funrural e Senar, para vocês verem o que vai acontecer. Porque pode ser que eu estou vendendo algo que, e se for uma questão que um cliente nos solicitou, compartilhar sim, se essa fazenda tivesse um parceiro. Aí o que é que ele ia fazer? Dividir a receita, naquele exemplo que eu dei, 60-40. Ele ia fazer isso automaticamente, 60-40. Agora, ele pode estar vendendo algo que é somente dele. Eu não concordo com isso, mas o cliente diz que lá acontece isso. E que tem, inclusive, decisão que acoberta esse cliente dele. O cidadão está vendendo algo que é da fazenda
que é só dele, mesmo que a fazenda seja em parceria, que esse valor não cairia lá para o outro parceiro. Eu deixei aqui, não concordo, mas eu deixei. Elielton, essa fazenda contenda que você está colocando aqui, ela não tem parceiros, que você colocou lá que ela é individual e é 100% dele. Então ele vai dividir isso com quem? Ele vai compartilhar com quem? Com ninguém. Porque se não tem parceiro, o sistema lança tudo para o Elielton. Importar, sim ou não? Isso aqui só vai acontecer ou só é importante quando a nota fiscal for de entrada. Quando eu for fazer a nota de entrada, eu vou explicar isso aqui melhor. Veja que ele já reconheceu que a nota é do Elielton, colocou verde aqui a cor da nota. Essa cor aqui, gente, ó, preste atenção na cor, a cor diz muito. Eu vou ter verde, vermelho e amarelo. Mais ou menos como se fosse um semáforo, Elielton. Isso, exatamente. Verde, eu posso ir adiante, porque a nota é do Elielton. Mais abaixo aqui tem o produto. Bovino macho de 13 a 24 meses. E eu vou clicar aqui no bovino macho 13 a 24 meses, porque eu estou vendendo. Ele abre aqui o bovino. Olha aqui, ó. E olha o que ele traz aqui, ó. O FUN rural. 1.2, 0,10 e 0,2. Imagina que eu estou vendendo esse bovino para engorda. Pô, Léo, mas gado para engorda não tem previdência. Então, como é que eu vou saber isso se na nota fiscal não diz isso? É no lançamento, é no reconhecimento, né? É na destinação. E o livro caixa digital do produtor rural e na nota fiscal não tem um lugar para você dizer a destinação, que é isento. Então, eu chego aqui e coloco, ó, 0 e 0. Mas e o Senar, Elielton? O Senar tem que continuar, porque mesmo sendo gado para engorda, o bovino macho, tem a tributação do Senar. Isso não muda. Se for para exportação, tem o Senar, não muda. Agora, olha uma outra situação, pode acontecer. Tu pode estar vendendo... um aluno que me disse que lá na região dele tem isso. Tu pode estar vendendo o bovino para a mesma pessoa e um bovino é para abate e o outro é para engorda, porque tanto tem atividade de engorda para revenda, quanto tem atividade para abate. Eu digo, olha, se você está me dizendo isso, eu vou colocar a opção aqui no sistema. Como assim, Elielton? Então, se eu tivesse vendendo aqui bovino macho 13 a 24 meses, esse provavelmente é para abate. Mas se eu estivesse vendendo novilho recém-nascido, sei lá, por exemplo, tivesse outro produto aqui, eu poderia deixar esse bovino macho 13 a 24 meses com a tributação normal de FUN rural, 1,2, 0,1, abriria o outro bovino clicando na opção abrir, que ele vai aparecer aqui embaixo, e eu tiraria o INSS e o RAT, porque só teria Senar. Ah, pode fazer isso? Pode. Né? Para mim foi uma novidade que numa nota fiscal você pode estar vendendo produto que tem a isenção da Lei 13.606 e que não tem a isenção da Lei 13.606. Mas nós colocamos aqui, deixamos livre para você colocar. Eu vou deixar esse bovino aqui. Olha só, vamos deixar aqui que é para a gente ver o que vai acontecer. Ele tem INSS 1.2, RAT e 0,20 aqui de Senar. Então, nesse caso, o valor da nota fiscal é de 96 mil. Vocês não estão vendo, mas eu estou calculando aqui 1,5% desse negócio. Vai ter que aparecer uma despesa de R$ 1.440 de Senar, FUN rural e Senar, a 1,5%. Entendeu? Quanto foi o valor, Elielton? 1.440. Como eu mexi aqui no INSS, eu vou salvar. E lembre-se de um detalhe. Eu estou lançando essa nota fiscal porque o pagamento foi à vista. Eu vendi e esse recebimento foi lá na minha conta. Qual foi a conta do Banco do Brasil? Já que eu estou vendendo aqui, tá bom? Esse botão processar todos, eu posso importar 10 notas fiscais, trato todas elas uma por uma, desde que sejam todas à vista, e mando processar tudo. Ele processa todas as notas de vez. Ou, caramba, trouxe tudo quanto é nota errada. Ou você apaga uma por uma aqui nesse botãozinho, ou remove todos aqui, depende de você. Agora, e quando tiver várias notas fiscais, Elielton, eu quiser trazer somente uma, você escolhe a nota fiscal como eu escolhi aqui nesse botão abrir, você olha a nota fiscal e vem nesse botão aqui processar. O processar é processar essa nota fiscal. A nota fiscal aqui é de 2020, vou até anotar o número dessa nota fiscal, 203, 18, 7415. Pronto. Vou processar essa nota aqui para ver se ele vai puxar 96 mil reais. Processar essa nota? Ok.
Vamos processar essa nota. Quando eu processo a nota fiscal, observe aqui, ó, ela some daqui, porque ela foi puxada lá para dentro dos relatórios. Aí eu vou lá para a gente ver se a nota foi lançada corretamente. Então eu clico em voltar, sair é para sair do sistema, voltar, ele vai voltar para o produtor rural de origem, e aí eu vou lá para baixo. Aqui é o local onde eu também poderia lançar aquela nota fiscal, mas eu preferi importar. Elielton, onde é que está a nota fiscal? Você vai fazer uma listagem aqui de lançamentos. A nota fiscal é de janeiro. Eu vou pegar aqui, ó. Pedir uma listagem de janeiro de 2020 até agora. E clico nesse botão. Vamos ver se ele vai trazer. Olha quem está aqui. Então, aqui você tem... Opa, maravilha, ó. A nota fiscal pelo valor bruto, 96 mil. E olha quem está aqui, 1.440. O que é esse 1.440, Elielton? É o lançamento. Eu cliquei lá naquele botãozinho azul. Ele trouxe aqui para dentro, disse que esse lançamento foi importado. E olha que legal. Já lançou em numerário em trânsito. Outros, porque é a retenção do fundo rural. E olha o histórico que ele já traz. Compõe esse lançamento os valores inerentes à contribuição previdenciária, GILRAT e SENAR sobre o valor da nota fiscal de número tal. 20.318.7415. Ok, correto o número da nota. Coloca aqui o número para quem eu vendi, né? E que vai fazer a retenção do fundo rural do SENAR. Elielton, se eu estiver vendendo para uma pessoa jurídica, ele já vai identificar isso automaticamente? Por enquanto, não. Mas eu vou colocar isso aí... quando eu vendo para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica que faz a retenção, teoricamente falando, teria que reter. Ele já traz o lançamento para cá com o CNPJ? Sim, ele já traz aqui. Então, não importa aqui para a gente quem tem a obrigação de reter e recolher. O que importa aqui para a gente é se existiu a tributação da Previdência, do GILRAT e do SENAR, que totalizando dá 1,5%. Então, se você calcular aí, ó, 96 mil, que é o total do documento, da origem do lançamento, e o valor de 1,5% vai dar 1.440. Ele já traz aqui automaticamente. Eu vou agora pegar uma nota fiscal de... deixa eu pegar a nota fiscal para cá. Olha, a nota fiscal está aqui embaixo, 96 mil. Olha aqui o valor da nota fiscal. Também foi para a Fazenda Contenda, mesma data, mesmo valor. Já trouxe aqui o número do documento, nota fiscal, os bovinos, o produto que estava lá. E por que tem que trazer o produto, Elielton? Porque nós entendemos vamos dizer assim, deixar o lançamento mais claro. Porque em uma nota fiscal, você pode ter vários produtos, principalmente nota de compra, produtos que fazem parte e produtos que não fazem parte da atividade rural. Então, você tem que ir lá e excluir os produtos que não fazem parte. Ele já reconheceu como receita, 96 mil valor, 96 mil valor. Pronto. Então, está aqui a nota fiscal lançada. Claro que essa nota fiscal aqui eu estou considerando que foi tudo à vista, né? Vou pegar agora a nota fiscal de compra. Vou pagar com a Caixa Econômica Federal, Fazenda Contenda. Vou pegar a nota fiscal de compra. Eu vou mudar aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou pegando a nota fiscal de compra. Vou abrir. Arquivos importados. Ficou verde, tá vendo? 60 mil. Deixa eu pegar lá outra nota fiscal. Eu acho que eu deixei aqui uma nota fiscal. Deixa eu ver aqui. Não, eu não estou... Não é isso que eu quero, não. Eu quero pegar uma nota fiscal. Eu vou até apagar essa daqui, ó. Vou deixar somente a de 60 mil. Eu vou pegar uma nota fiscal aqui que não é desse produtor rural, para vocês verem o que o sistema vai fazer. Porque quando é do produtor rural, como é que ele reconhece, Elielton? Ele reconhece pelo CPF do produtor rural que nós estamos fazendo o lançamento, tá? E do CPF que está na nota fiscal. Arquivos importados. Olha o que aconteceu aqui agora na nota fiscal. Ele trouxe vermelho. E por que ele trouxe vermelho, Elielton? Porque essa nota fiscal não está no CPF do Elielton, que é o produtor rural que eu estou lançando aqui. E por que o sistema trouxe a nota? Olha que interessante, olha como são as coisas, é vivendo e aprendendo. Antigamente, quando o sistema não reconhecia o CPF do produtor rural, que é do Elielton, que eu estou fazendo o livro, ele não puxava a nota fiscal. Aí um cliente nosso disse assim, Elielton, o sistema está com problema. Eu estou puxando a nota fiscal nossa aqui e o sistema não está trazendo a nota fiscal. Aí eu fui ver o que era. Era isso. É porque ele tinha comprado o produto
ou melhor, a esposa dele tinha comprado o produto e colocou os dados no CPF dela. Só que ela não é parceira dele, não é meeira, não é nada. Ela nem trabalha na atividade rural. Ela só fez comprar, levou para ele e colocou no CPF dela. E ele disse: não, Elielton, essa nota é nossa aqui, é da fazenda. Então o sistema tem que dar um jeito de deixar passar essa nota fiscal. A gente deixou, mas preste atenção aqui, ó. Eu vou abrir a nota fiscal. Olha como é que ele traz aqui, ó. Se é nota fiscal, o campo Fundo Rural Senar, ele não vai calcular. Vai compartilhar? Também não. E vai importar? Também não. Se ele quiser importar, e já reconheceu que é despesa. Se ele quiser importar essa nota fiscal, ele vai ter que vir aqui manualmente colocar, ó, sim. O sistema gravou o que ele fez. Então, para depois você nos dizer, mas o sistema está importando nota fiscal errada. Não. Ele está importando a nota fiscal que não é sua, mas que você disse que tem que importar. Então, você está reconhecendo que aqueles produtos são seus. Essa nota fiscal também tem bovino, que ele está comprando. Então, não, Elielton. Então, e se eu importar essa nota fiscal, ele vai lá para dentro do livro caixa? Vai. Você está dizendo para importar. Entenderam? Então, a pessoa que está aqui na frente do computador, ela tem que ter conhecimento, parceiro, para depois não ter problema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa nota fiscal verde, vou abrir, ele já mudou aqui os dados, já mudou? 60 mil? Já mudou. Aqui, ó, 60 mil. O campo Fundo Rural e Senar, ele também não está deixando mudar. Bovino, fêmea. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar as duas notas fiscais, tá? Uma de 60 mil, outra de 138 mil. Tá bom? Vou importar as duas. Vou processar todos aqui, tá? Vamos lá. Ok. Processou. Vou voltar lá para o sistema. Ele vai puxar o produtor rural. Vou lá para baixo para os relatórios. Vou trocar aqui. Lembra que aquelas notas lá são de 2020. Por isso que eu estou colocando bem lá para trás as datas, tá bom? Vamos ver aqui. Olha só. A gente importou a nota de 60 e a de 138 mil. Porque esse de 1.440 e esse 96 já tinha antigamente. Então, ele traz. Porque você está dizendo que tem que trazer. Ah, Elielton, mas não deveria? Claro que não. Se essa nota fiscal de 138 mil não é sua, por que você está trazendo para cá? Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Ainda assim, eu vou pegar essa nota aqui de 138 mil, eu cliquei ali no botão azul, ele trouxe para cá. Ó. Ele trouxe o produto, trouxe o número da nota, trouxe todos os dados para cá. Ó. Ah, não, eu quero apagar essa nota fiscal. Então, você tira ela daqui, clicando no novo, vai lá embaixo, ó, e clica nesse botão aqui de excluir. Ele vai apagar a nota fiscal. Eu vou fazer uma outra coisa aqui agora. Eu vou tentar importar novamente essa nota fiscal de 96 mil. É uma nota fiscal de venda. Deixa eu ver a nota fiscal de venda. Isso, é receita. Tá, vou lá, vou pegar um novo aqui, vou tentar importar a nota fiscal de venda para vocês verem uma coisa, tá bom? Acho que foi Banco do Brasil que eu coloquei lá, não lembro, Fazenda Contenda. Eu tenho que colocar a mesma fazenda, né? Estou importando para o mesmo lugar. Vocês não estão vendo, mas eu estou entrando aqui numa tela. Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus? Ah, não, é aqui. De venda, acho que foi a última aqui que eu peguei. Tem que ser de 96 mil. Não, não é essa. Ah, peraí. Já sei o que eu vou fazer. Caramba. E agora? Vou pegar umas 4 aqui, tem que ser de 96 mil. Ok, importados. Nenhum, Elielton. Ah, perdão. Eu acho que eu estou pegando no lugar errado. Tem que ser uma nota fiscal de venda. 96 mil. Eu quero que seja a mesma. Ah, agora veio. Olha para aqui, ó. Tá vendo? A de 96 mil aqui é a mesma nota. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele trouxe amarelo, reconheceu que é sua e diz: o documento consta nos demonstrativos do produtor. Tá vendo? Ele alerta, a nota já está aqui. Você vai lançar novamente? Mas, Elielton, se o lançamento lá estiver errado, você tem que apagar lá primeiro, para depois você importar aqui novamente a nota fiscal. Vou remover todos aqui, ok?
Ele removeu todas as notas fiscais. E aí, eu vou voltar aqui, voltar para o produtor rural Elielton. Vou lá para baixo. Vou pedir uma listagem aqui. Vou colocar aqui. Tem que lembrar da data, viu? Porque ele sempre pega a data atual, como se você estivesse fazendo agora. Então, estão aqui. Vamos supor que aqui tudo seja do Elielton. Será que esse produtor rural está tendo lucro ou prejuízo nesse momento? Você vem aqui, coloca o período que você quer. Eu desci um pouco a tela. Eu vou dizer que eu quero todas as fazendas, porque ele está pegando desse produtor rural. E aqui estão os lançamentos dele. Ó. Entrada de 96, saída de 199. Então, está dando aqui um prejuízo de 103.440. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa nota fiscal de 138 mil, porque eu tinha feito uma alteração. Apagou. Tirei a nota de 138 mil. Por que você tirou a nota de 138 mil, Elton? Porque aquela nota não é nossa. Então, olha aqui agora, como mudou. 96 mil de entrada, 61 mil de despesa, de saída, resultado positivo, olha só, tá aqui, ó, 34.559. E assim, você tem aqui, ó, os lançamentos no livro Caixa Digital do Produtor Rural. Supondo que já está tudo pronto, na hora ou próxima hora da entrega da declaração do imposto de renda, eu venho aqui em arquivos, escolho o país, Brasil, coloco o período. Elielton, por que você não já deixa aqui o período automático? Porque eu tive um cliente que ele disse assim, Elielton, se eu quiser gerar aqui um livro parcial, eu quero, por exemplo, eu quero gerar 12 arquivos, um de cada mês, para dar aos colaboradores, para eles conferirem, porque a movimentação é muito grande. Então, se eu gerar um único arquivo, eles não vão ter como conferir. Tem como fazer isso? Diz, tem. É só você colocar aqui, ó, de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Ele gera o arquivo. 1º de janeiro, 28 de fevereiro, ele vai fazendo. Agora, para entregar para a Receita Federal é assim? Claro que não. É o ano todo, como eu coloquei aqui, ó. Livro caixa. O que é isso aqui, Elielton? Apuração livro caixa lucro. Quando eu ministro treinamento para vocês, eu explico que vocês precisam escolher ou 20% sobre a receita bruta ou confronto receita e despesa. No nosso caso aqui, é melhor o 20% sobre a receita bruta ou confronto. Qual é o melhor, Elielton? Para cada situação você vai ter que analisar. Então, se 20% sobre a receita bruta der uma base de cálculo inferior em relação ao confronto receita e despesa, e aí você tem que entender de legislação tributária federal, você escolhe aqui. Eu vou deixar a opção livro caixa, que é o confronto receita e despesa. Aqui já tem 2 outros arquivos, eu vou apagar isso aqui. Okay. Ah, não. É porque eu estou com a data aqui anterior. Mas eu vou tentar gerar aqui. Aqui, ó. Ele gerou com data de hoje. Ah, eu quero ver esse arquivo. Dá um clique nele. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou chamar LCDPR demonstrativo. Vocês não estão vendo, mas eu estou salvando. E eu vou abrir esse livro caixa digital do produtor rural aqui e vou demonstrar para vocês ele aberto. Só um minuto. Vou parar e vou abrir aqui uma janela. Pronto. Abriu para vocês? Agora foi. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, porque está muito pequeno. Está pronto o livro caixa. Olha aí, ó. Elielton. Ah, aquela escolha que eu fiz lá do confronto receita e despesa. Olha ela aqui, ó. Se eu tivesse escolhido lucro, aqui era 2, seria 2, entendeu? Então, eu tenho que ver em relação a isso, porque senão pode ficar errado. Aqui a Fazenda Contenda, a Fazenda Flores, a Fazenda Porteira, os parceiros, a conta bancária, olha só trouxe 2 aqui, Elielton, Banco do Brasil e Caixa, porque são as contas bancárias. Agora, no lançamento que a gente faz, olha aqui, ó, o bovino, os bovinos aqui, o lançamento da despesa do Senar. Olha que histórico completo isso aqui, ó, que a gente já trouxe, tá? Elielton, e se fosse uma venda com isenção da Lei 13.606, o histórico viria assim, ó. Viria assim, ó.
referente a Senar. E claro que o valor não ia ser esse, né? Claro que o valor não ia ser esse. Aqui o Q200, que é a totalização por mês, ó, e os resultados e o nome do contador que eu coloquei lá. Ó. Pronto, está feito o livro. Agora é só passar pelo validador e entregar para a Receita Federal. Simples desse jeito. Prontinho aí. É óbvio que os lançamentos dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural demanda um conhecimento grande daquela pessoa que vai fazer esse lançamento. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser qualquer um que vai fazer esse lançamento. Perdão. Tem que ser alguém que tenha conhecimento sobre isso, tá bom? Elielton, os meus colaboradores aqui, nenhum tem conhecimento a esse nível que você colocou aqui. Esse nível de conhecimento que eu coloquei aqui é a pontinha do iceberg, viu? Posso falar aqui a colega que está aqui com a gente, a Loura, eu acho que a Rosângela também já participou do treinamento comigo, não sei a Jaqueline, o Mariano, não sei se já participaram, mas em relação ao livro Caixa Digital do Produtor Rural, a gente tem treinamento de 8 horas, só do livro Caixa, nós temos treinamento de Fundo Rural 8 horas, e nós temos treinamento de legislação mais 8 horas. São coisas completamente distintas e que uma complementa a outra. Então, se quem vai fazer esse lançamento ou já fez, tome cuidado. Porque se você tiver que fazer novamente, você vai ter que observar esse tipo de lançamento. Nós fizemos aqui agora, até para um cliente nosso, um cliente novo, ele tinha o livro caixa dele de 2020, tinha, não tem, de 2021, todo lançado no Excel, gente. Deu mais de 17 mil lançamentos. Olha, nós estamos em fevereiro. Falta o quê? Um mês? Falta o mês de março, mês de abril, 2 meses e meio para entregar esse livro do ano passado. Vale a pena ou não vale a pena você fazer uma importação? Vale a pena. Só que é uma rotina que a gente tem que analisar cada situação. E nós fizemos essa importação para ele agora. Ele aceitou, nós apresentamos o orçamento. Ele disse, Elielton, se eu for ter que lançar isso aí tudo de novo, imagina, 17 mil lançamentos. Deu 17 mil e pouco. Não dá, gente, para refazer tudo. Se você já tem um lançamento em um sistema e vai trazer esses lançamentos para dentro do nosso sistema, deixa a gente fazer uma análise da sua base. Quem sabe se a gente não consegue importar, agora com uma condição que a gente colocou para ele, ele aceitou. A gente vai gerar, a gente vai importar, mas você vai ter que revisar um por um dos lançamentos. É muito mais rápido você gerar a informação e você ver se está tudo certo, se está batendo, do que você ter que lançar isso tudo manualmente. Ele tem lançamento, nota fiscal, ele tem só 20 ou 30 notas fiscais. Ele tem muito documento, 20 ou 30, não, minto, 200 ou 300, se não me engano, que o Paulo me falou. Ele tem muito documento que não tem como importar. Recibo, contrato, laudo, folha de pagamento, não tem. Como é que eu vou importar isso? Ainda que a folha de pagamento, uma folha de pagamento por mês, é muito pouco. Agora, os outros, que é uma quantidade gigantesca de documento, não tinha como fazer. Então, pessoal, essa era a apresentação que eu ia fazer desse sistema, deixando livre para vocês fazerem qualquer pergunta. Agradecer a presença de vocês, tá? Era basicamente isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pode fazer agora ou pode fazer posteriormente lá no meu WhatsApp. Por exemplo, nossa cliente aqui, a Laura Schutz, se eu não me engano, ela usa nosso sistema, porque são outros nomes, né? Porque a gente conhece mais pelo nome de quem acessa. E o suporte é dado via WhatsApp, geralmente quem dá o suporte sou eu, e quando não sou eu, que seja ou o Paulo ou a Sheila, tem que passar por mim a resposta, né? A pergunta e a resposta, que é para eu ver o que é. Hoje, se eu não me engano, eu já respondi a cliente nosso aqui, o pessoal lá de Tocantins, já te respondi, tá? E nesse caso, fica mais fácil. Agora sim, a gente sabe quando é que a pessoa sabe e quando a pessoa está querendo aprender pelo suporte. Aí, sinto muito, a gente não vai dar suporte assim. Quando é dúvida do sistema, a gente responde. E quando é uma dúvida eventual referente à legislação, que a gente vê, que a gente já sabe quem conhece e quem não conhece. A gente está aqui há mais de 3 anos lidando só com isso, pessoal. Então, não tem lógica você querer dizer, não, mas isso é dúvida do sistema. Caramba, não é assim, né? Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Agora, é uma coisa pontual, Elielton. Eventualmente, a gente está com a dúvida da legislação. Posso te perguntar? Claro.
eu jamais vou me negar a responder uma dúvida de legislação. Inclusive, quando é dúvida de legislação, o pessoal aqui nem responde, já manda direto para mim. Se eu estiver dando treinamento, vai demorar um pouco mais, mas você vai ter resposta. Claro, dentro do possível, tá bom? Então, se vocês não têm nenhuma pergunta a fazer, ou colocação a fazer, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? A gente encerra por aqui. E qualquer dúvida, vocês me procuram lá no WhatsApp. Pode falar comigo lá no WhatsApp, tranquilamente, que eu consigo ajudar vocês. A Jaqueline está colocando uma pergunta aqui, ó. Aqui no nosso sistema, nós lançamos os extratos e conseguimos acompanhar o caixa do cliente, fazendo as conciliações que não são obrigatórias, mas ajuda muito no fechamento. No seu sistema é apenas o lançamento do livro caixa? Jaqueline, é somente o lançamento do livro caixa. Mas o nosso pessoal da programação aqui, nós já estamos trabalhando para implementar emissão de nota fiscal a partir do nosso sistema, que pode ser que o cliente queira, duplicatas, né, de compra ou venda, para também ser controlado aqui, e principalmente, que é o que já está sendo desenvolvido, importação de extrato bancário por aquele arquivo OFX, tem sistema que deixa, tem sistema que não deixa, para dentro do sistema e acompanhar a partir dali o que foi pago, o que não foi pago, e automaticamente, quando você identificar que aquela operação de pagamento no banco ou nos bancos é da atividade rural, porque dá para, às vezes, né, pelo valor, dá para você identificar. Você vai clicar lá no botão, ele já vai gerar o lançamento automaticamente. Então, vai facilitar muito a vida do nosso cliente. Agora, Elielton, é um recibo aqui avulso. Pô, aí fica, para você cadastrar aquele negócio, para depois de gerar a importação, é mais rápido tu gerar o lançamento ali direto pelo demonstrativo, tá bom? Qual é o prazo para liberar essas rotinas, Elielton? Nós não temos prazo, porque somos nós que estamos implementando, isso demanda testes e testes e testes, então a gente precisa ter cuidado com isso, tá bom? Então, muito obrigado, Jaqueline, aí pela pergunta, obrigado aos demais. A gente encerra por aqui, então, e a gente se vê lá pelo bate-papo, pelo trabalho. Se vocês tiverem, vocês que são do escritório de contabilidade, quiserem apresentar para os seus clientes, até para facilitar a sua vida, o cliente já lança lá na ponta e quando chegar para você, só chega a documentação, você só confere, é muito mais rápido, porque a Receita Federal vai baixar o valor de enquadramento de obrigatoriedade no livro caixa, então muitos outros produtores rurais vão entrar nessa obrigatoriedade. E aí você vai ter tempo livre de buscar clientes, né, explicando para eles ali, e eles fazem um lançamento, você confere e você consegue trabalhar mais com consultoria do que a parte do trabalho, digamos assim, do trabalho braçal. Não que o trabalho braçal seja algo ruim, não é. Mas o anseio da contabilidade é prestar consultoria. Para prestar consultoria, você tem que estar livre. Você não pode estar fazendo lançamento e importação de nota de recibo, senão você não consegue prestar consultoria. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado pela participação. Vou encerrar aqui a transmissão, interromper a gravação primeiro. Muito obrigado.